A igreja ela foi fundada diretamente do coração de Cristo, com o objetivo de manter uma comunhão espiritual e divina junta a Ele. O objetivo de chegar melhor na santidade. E ela foi pensada e criada desde a criação do mundo, ou seja, ela sempre esteve no coração de Cristo. Segurança. Assim. Pode ser um pouquinho mais embaixo, só para o pessoal, Tá. em caso... Tá. Ela foi preparada na antiga aliança anunciada pelos profetas, ou seja, ela foi preparada no Antigo Testamento, e ela foi instituída por Deus. E quando Jesus, lá na cruz, estava lá e foi crucificado, o sangue, quando espetaram o coração dele e jorrou sangue e água, simbolizou o começo e o início da igreja. E ela foi manifestada pela efusão do Espírito Santo em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em forma de fogo. E ela sempre vai existir e sempre será consumada até a glória celeste. Entenderam? Sua, na verdade. Eu vou falar sobre o povo de Deus. O que seria o povo de Deus? O povo de Deus é a gente. A gente foi escolhido para ser o povo de Deus, com o objetivo, foi escolhido para ser o povo de Deus, para espalhar o evangelho, porque a gente tem a função profética, sacerdotal e régia. A função sacerdotal é quando a gente realiza penitência em certos momentos dos anos litúrgicos. É profético, porque a gente espalha o evangelho, a gente faz o possível para espalhar o evangelho, e rege porque a gente tem domínio de si mesmo, só que de acordo com a vontade de Deus. Os nossos corações têm que abrigar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o corpo místico da igreja, é o que comanda e deixa a igreja santa, vamos dizer assim. E a gente foi escolhido porque a gente tem a fé no único Deus, numa só tradição, e porque a gente tem a gente tem fé. A gente tem fé nele, a gente tem fé em Cristo. Vamos lá, a igreja também, ela vai ser o corpo de Cristo, que a gente vai chamar de corpo místico de Cristo. Por quê? Porque a gente tem uma comunhão com Jesus, né? A gente tem uma comunhão real com ele. E em vários lugares da Bíblia vai falar que Cristo é a cabeça desse corpo. Então é aquele lugar onde o que fica na cabeça? Fica o cérebro, que vai comandar comandar todo esse corpo. E a igreja vai ser esse corpo. Então Cristo, que é a cabeça, vai comandar essa igreja para fazer a obra dele no mundo. E a igreja, que é o corpo, vive dele, nele e por ele. E Cristo vive com a igreja e na igreja. E com o corpo tem vários membros, então a gente tem dedo, cabeça, pé, barriga, estômago, enfim. Nós que somos membros dessa igreja, a gente também está ligado entre si e em Cristo, né? A gente tem uma comunhão entre os membros da igreja, que vai ser o tema que vai falar daqui a pouco. E assim como num corpo, cada membro executa uma função diferente, de acordo com o que ele vai exercer, a gente também, cada um de nós tem uma função diferente para executar na igreja, na missão de Cristo. E a gente é chamado a fazer essa missão. A gente tem esse chamado. A igreja também é a esposa de Cristo, né? Assim como... Quem foi o primeiro homem criado? Adão. E a esposa de Adão? Eva. Então, assim como Eva, que é a esposa do homem, né, do Adão, foi tirado de onde? Da costela. Eva foi tirada da costela de Adão. Assim também a igreja, que ela é a esposa de Cristo, foi tirada do lado aberto de Jesus quando ele estava na cruz. Então, tem esse paralelo. Jesus, que é o novo homem, teve sua esposa também tirada do seu lado. E pela igreja que Deus executa essa nova e eterna aliança, né? É na igreja que a gente tem uma aliança com Deus, aquela
aliança que foi concretizada na cruz. É nessa igreja que a gente consegue ter o acesso a Deus, ter essa aliança. Então, a igreja é o templo do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita na igreja e no nosso coração. Como eu falei na povo de Deus. Comandar e direcionar a gente até o caminho da santidade através da igreja. E ele age nos dons e nos carismas, com o objetivo de levar a gente melhor à santidade e mais rápido, e manter a gente mais perto, mais próximo de Deus. A igreja é una. O que significa una? Significa que a gente acredita em um único Deus numa trindade de pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ela tem uma diversidade de membros, mas ela é una porque a gente acredita numa só fé, numa só tradição, e a gente celebra os mesmos sacramentos, como aqui está escrito. Unidade com o Papa, a igreja sempre vai ser unida e coordenada pelo Papa, que também vai comandar a igreja juntamente com Deus, e a gente tem que ter orações em comum, ou seja, a gente tem que rezar para um mesmo objetivo, só que não com... não sei explicar. Pode passar. Então, vocês entenderam aqui, a gente está entrando naquele creio grandão. Vocês lembram daquele creio grandão lá, falado no início das aulas? Que fala que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Então aqui a gente viu que ela é una. E agora, a gente vai ver que ela também é santa. Por quê? Porque ela foi santificada por Cristo. Ela é a igreja que Cristo realmente age nela. E ela é santificada por Cristo e pelo Espírito Santo. E todas as obras da igreja tendem à santificação dos homens. Então, a igreja visa a santificação dos homens. Ela quer a nossa santidade. E ela vai existir até o fim dos tempos. Até quando Jesus voltar lá, desceu dos céus de novo, na sua glória, ela vai existir. E mesmo ela sendo santa, mesmo ela não errando, ela abriga pecadores. Isso quer dizer que a igreja é santa e pecadora? Uma pessoa só respondeu, quero todo mundo. Ela é santa e pecadora? Não, ela é o quê? Santa. Ela somente é santa. Ai, mas eu sou pecador e eu faço parte dessa igreja. E aí, como é que fica? Acontece que mesmo a gente pecando, a igreja continua sendo santa. Então, quanto mais eu peco, menos eu faço parte da igreja. Quanto mais eu peco, mais eu me afasto dessa igreja que continua sendo santa. Quanto mais eu fico impuro, mais eu me afasto daquilo que está puro, que no caso é a igreja. E ela também vai apresentar esses santos que viveram a plenitude do evangelho, né, que viveram como heróis a palavra de Deus, como os nossos modelos do que fazer, né, do que seguir, de como viver. E também como intercessores, que eles vão ser uma pessoa para a qual a gente pode rezar sem medo. A gente vai saber que eles vão pedir para Deus, né? Que vão interceder, rezar por nós, certo? A igreja é católica. Católica significa todo mundo. Universal, exatamente. Ou seja, abriga todos. Ela, como o Pedrinho falou, não é pecadora. Ela abriga a pecadores porque ela é misericordiosa juntamente a Cristo. Cristo sempre foi misericordioso porque ele perdoa os pecados. E a salvação de Cristo vem pela igreja, ou seja, é o caminho seguro para a salvação. Para a gente chegar à santidade, para a gente alcançar a vida eterna, a salvação é pela igreja. A igreja, ela é o caminho sim da salvação. A gente só consegue a salvação via igreja, tá? Só é pela igreja. Lembra, por exemplo, que a gente estava contando uma história do Antigo Testamento, da Arca de Noé? Não é verdade? Então, como é que era a Arca de Noé? Deus viu que a terra estava toda cheia de pecado, não é verdade? E aí, o que eles fizeram? Deus veio e falou para Noé, Noé, constrói uma arca.
Ele foi lá, construiu, né? E aí, de repente, no meio do nada, né? E aí, de repente, veio o dilúvio. E o dilúvio encheu o planeta, né? A Terra, né? E só sobreviveram as criaturas que estavam dentro da arca. Essa arca de Noé, ela simboliza justamente a nossa Igreja Católica, onde fora da igreja não tem salvação. Não tem salvação. A igreja também é missionária, ou seja, ela vai anunciar a palavra de Deus a todo mundo, a todos os povos, tanto na igreja e tanto no mundo. Deixa eu falar daqui a pouco. Beleza. Agora a gente também vai conhecer que a igreja é apostólica. Por que ela é apostólica? Porque ela foi fundada sobre os apóstolos. Jesus Cristo instituiu a igreja dele sobre as 12 colunas que são os apóstolos. E esses apóstolos vão transmitir, eles vão começar, depois que Jesus subiu aos céus, eles vão começar a transmitir os ensinamentos de Jesus aos povos, né? Vão ser missionários e vão começar a transmitir. E mesmo hoje, com os apóstolos já mortos, ela continua sendo ensinada, santificada, dirigida e guiada pelos apóstolos. Por quê? Porque existe uma coisa que chama sucessão apostólica. Que são, mesmo os apóstolos tendo morrido há 2000 anos atrás, eles ainda vão passar o bastão, né? Eles vão passar a autoridade, a missão e a autoridade deles para sucessores. Que no caso a gente chama hoje de bispos. E esses bispos continuam na igreja até hoje. E esses bispos foram lá e continuaram passando esse bastão, né? Continuaram passando esse cargo de um bispo para o outro, de um bispo para o outro, até os dias de hoje. Então ela é ensinada, santificada, dirigida e guiada pelos apóstolos, né? Pelos sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Só que não são só os apóstolos, os sucessores dos apóstolos que têm essa missão de ser missionários. Todos nós que participamos dessa igreja, a gente é chamado a esse envio ao mundo. A gente é participante dessa missão, que é o que a gente chama de apostolado, né? Que é toda a atividade, tudo que a gente faz, toda a obra que estende o reino de Deus. Então, os jesuítas que vieram aqui para o Brasil para pregar o evangelho, eles fizeram um apostolado, porque eles estão expandindo esse reino. Certo? Agora aqui, só falar rapidinho dos mandamentos da igreja, que tem que seguir, né? Então, a gente tem que seguir os 10 mandamentos e os 5 da igreja, tá bom? Quais que são os 5 mandamentos da igreja? Primeiro, participar da missa inteira aos domingos e festas de guarda. Então, se é domingo, hoje é domingo, eu chego lá na hora do evangelho. Não vai valer como preceito. Então, se eu chegar na hora do evangelho na missa, eu tenho que participar de outra completa, né? Desde da procissão de entrada até a procissão de saída. Segundo, confessar-se pelo menos uma vez a cada ano. Não significa que você tem que confessar só uma vez a cada ano, né? Então, confessa mais, mas tem que ser pelo menos uma vez ao ano. Mesma coisa com comungar. A gente tem que comungar pelo menos na Páscoa, tá? Pode comungar mais vezes? Pode, deve comungar mais vezes. Mas o mínimo tem que ser, pelo menos, na Páscoa. Estando em estado de graça. Outra coisa, jejuar e abster-se de carne. Quando manda a igreja. Então, o jejum é você deixar de comer alguma coisa para fazer um sacrifício. E abster-se de carne é você decidir não comer carne durante um dia, um período, né? E quando que manda a igreja? A igreja manda a gente jejuar na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, para a gente se lembrar da paixão de Jesus. Só que ela também pede para a gente se abster de carne, para a gente não comer carne, todas as sextas-feiras do ano. Por quê? Porque Jesus morreu na sexta-feira. A gente não comendo carne na sexta-feira faz a gente relembrar da sexta-feira santa, né? Desse dia que Cristo morreu por nós. Então é um sacrifício que a igreja pede. E o último mandamento da igreja é doar o dízimo segundo o costume. Então, é você doar uma parte do que você tem para a igreja. O dízimo vem de 10%, né? Então, seria um 10%, um décimo do que você recebe. Mas não precisa ser um décimo.
Porque muitas vezes a pessoa não tem condição de entregar 1/10 do que ela tem, ela precisa sobreviver. Ela não tem uma condição de vida que consiga entregar esse 10%. Então a igreja prefere muito mais que seja uma doação de coração, que a pessoa esteja doando com muito amor, mesmo que seja uma quantia muito pequena, do que doando 10, 20, 30%, mas é triste com aquela doação. Então, Deus se alegra muito mais com o pouco que você dá, mais de coração, do que se você der uma fortuna, tipo, mas sem dar com amor. Que nem aquele episódio da vida de Jesus, que um monte de gente estava doando muito dinheiro pro templo, e aí veio uma viúva e entregou uma moeda. E aí Jesus falou, essa viúva, agradou muito mais a Deus com a única moeda que ela tinha. Porque ela entregou tudo que ela podia, com muito amor. Tá? Então, falar sobre os fiéis de Cristo. Fiéis de Cristo, eles têm um chamado de Deus para exercer uma função. E que tipo de função? A função também pode ser tanto no mundo, tanto na igreja, ambos os dois lugares. Tem uma diversidade de serviços, ou seja, são todos e todos os fiéis são dignos e tem uma única missão, que é pregar o evangelho para as pessoas, tanto da igreja, tanto ao mundo, só que mais ao mundo. Não, porque a igreja, a gente, o povo de Deus, já sabe um pouco mais do evangelho. Enquanto o mundo ele tá bem desorganizado. Aí ele se concentra mais no mundo. Tá. Então, agora a gente vai falar das pessoas que servem a igreja na igreja. Então, imagina que aqui tem uma divisão. Aqui do meu lado esquerdo é a igreja e aqui do meu lado direito é o mundo. Aqui ficam as pessoas que vão exercer os serviços delas na igreja. E lá estão as pessoas que vão exercer os serviços dela no mundo. Então, primeira coisa, as pessoas que vão servir na igreja são os padres, os bispos, os diáconos, eles que vão fazer o serviço dele, a obra de Deus dentro da igreja. E eles também vão formar a hierarquia da igreja, né? Então, são todos aqueles que receberam o sacramento da ordem, que a gente vai falar mais pra frente do que é o sacramento da ordem, e eles vão receber também o poder e a autoridade de Cristo, né? Cristo vai falar, aqueles que perdoardes os pecados, eles serão perdoados, e aqueles que não perdoardes, eles serão retidos. Então, Cristo vai passar a autoridade, vai passar o poder para eles. E eles vão, a partir do momento que eles estão celebrando um sacramento, eles vão agir na pessoa de Cristo. Então, não vai mais ser o próprio padre que vai estar lá consagrando a hóstia, que vai estar confessando uma pessoa, mas é o próprio Cristo que está agindo no padre. E eles têm uma missão de santificar e reger a igreja, né? Além de ensinar os homens também. Então a gente vai falar dos graus desses sacramentos. O primeiro grau do sacramento, da hierarquia, é o Papa. O que é o Papa? Ele é o sucessor de São Pedro. Então, Jesus vai entregar as chaves do céu para São Pedro e vai falar, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. O que isso quer dizer? Que ele tem a autoridade. Ele tem a autoridade de reger a igreja, de guiar a igreja. E assim como os apóstolos têm os seus sucessores, que são os bispos, São Pedro, que foi o primeiro papa, ele também vai instituir um sucessor, que vai ser o próximo papa. E esse próximo papa também vai instituir o sucessor. E vai indo, até chegar no papa de hoje, que é o Papa Francisco, né? Não é o Papa Francisco. É o Papa Leão. E a gente tem que ter uma unidade e um amor com o Papa, né? A gente tem que estar unido ao Papa, tem que ter muito amor por ele. E tem que também rezar pelo Papa. Muito importante rezar pelo Papa. Também tem a infabilidade papal.
que quer dizer isso? Que ele é infalível, mas tem 3 condições para ele ser infalível. Primeira coisa, ele precisa falar de fé e moral. Se ele não falar de fé ou de moral, por exemplo, se ele falar de futebol, o São Paulo é o melhor time do mundo, é óbvio. É verdade. É verdade, né? É verdade. Não, então vamos dar um exemplo. O Corinthians é o melhor time do mundo. Não, mentira. Por quê? Ele não vai estar sendo infalível, porque ele não vai estar falando de fé e moral. Outra coisa, ele tem que falar em nome de São Pedro como Papa. Então, ele vai falar como o Papa. Não adianta ele falar como fã de basquete, de futebol. Ele tem que falar como a autoridade do Papa. E ele tem que falar abertamente para toda a igreja, para todos os povos, para todo mundo. Tá? Só um complemento, é o seguinte, mas tem muita gente, principalmente nossos irmãos protestantes, eles vão falar o seguinte, vocês acham que o Papa é infalível então? E olha, primeiro que tem essas 3 condições, mas existe um porquê disso, né? Por quê? O que acontece? Vamos lá, vamos pensar. A gente está falando que Cristo é a cabeça do corpo, né? Quem é o corpo? É a igreja. Ou seja, é Cristo, que é Deus, e ele é santo, e ele tem um corpo místico, que é santo também, que é a igreja, concorda? E se essa igreja ela é santa, ela vai ser governada pelo conjunto de bispos, juntamente com o Papa, e eles vão tá em unidade lá, e isso daí, essa unidade, ela tem que ser preservada pelo Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo quem dá alma, quem anima a igreja. Então, por isso, o Papa, quando ele vai falar ex-cátedra, ou então concílios ecumênicos, como a gente teve aí em Niceia, em Constantinopla, em Trento, em Vaticano I, Vaticano II, são concílios que são chancelados pelo Espírito Santo. Por quê? É o colégio dos cardeais, dos bispos, unidos ao Papa. Então, aí a gente vê que o Espírito Santo vai soprar. E por isso dessa infalibilidade. Nossa, palavra difícil, né? Infalibilidade. Infalível, né? Mas é só nesses quesitos que o Pedro estava falando. Vocês conseguem repetir comigo? Quais são os requisitos? Falar de fé e moral. Segundo, falar em nome na cátedra de São Pedro, ou seja, como Papa. E terceiro, para toda a igreja universal, católica. Tudo bem? Bom, depois, um pouquinho mais embaixo do Papa, vem os bispos, que eles são sucessores dos outros apóstolos. E eles que vão reger e comandar as dioceses, né? O Papa vai comandar a igreja como um todo, e os bispos vão comandar cada diocese, né? Que vai ocupar um pedacinho da cidade, e dentro da diocese vão ter várias paróquias. Então, eles que vão administrar essas dioceses. Então, e eles também vão ter uma autoridade pastoral, né? Eles vão ser autoridade nas pastorais da diocese. E logo embaixo tem os presbíteros e os diáconos, que eles vão ser os líderes da paróquia, que nem o nosso padre Anderson, ele vai comandar, ele vai ter autoridade paroquial. Ele vai comandar e administrar a nossa paróquia, que é a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, agora que vocês aprenderam, aqui tem a hierarquia certinho. Lá em cima tem quem? Boa, vem Deus. Olha só, achei que ia enganar alguém. Mas lá, o solzinho lá é Deus. Embaixo de Deus, o Papa. Muito bem, o Papa. E depois, os bispos. Aqui, ó. Esses 3 aqui são os bispos. Mas eles têm algumas diferenças que os de cima são os cardeais, que seria como se fosse um grau de nobreza para os bispos. Então eles vão estar lá no Vaticano, vão estar lá com o Papa e tudo mais. Então eles vão ser como se fossem os bispos da nobreza. Depois vão ter os arcebispos, que vão ser aqueles bispos que vão estar um pouco mais acima para reger esses outros bispos. Então aqui em São Paulo a gente tem o Dom Odilo, que é o arcebispo.
E embaixo aqui temos os bispos, que, por exemplo, o Dom José, o Dom Marcelinho, né? Então, eles são os bispos da igreja. Desculpa, a palavra reger também é só para a gente tomar um pouco de cuidado. Ele vai influenciar uma região de dioceses, né? Ele não é que... Porque cada bispo ele tem sua autonomia. Ou seja, ele é livre, né? Para decidir algumas coisas que não sejam universais, que sejam particulares. Mas os arcebispos, eles influenciam. Então, por exemplo, Dom José, ele tem autonomia para decidir as coisas aqui na nossa diocese de Santo Amaro. Beleza? Só que ele olha a vizinhança. Poxa, como é que está a vizinhança aí? Ó, o arcebispo, o Dom Odilo, que é arcebispo de São Paulo, ele está fazendo umas coisas assim, assado. Então ele vai receber essa influência do arcebispado. Tudo bem? E aí embaixo temos os presbíteros, né, que são os padres, e um pouquinho embaixo, aqui não tinha na imagem, mas um pouquinho embaixo os diáconos. E aqui, nesse último estágio, quem tá? Tá nós, os leigos. Todo mundo aqui nessa sala é leigo. E quase todo mundo da paróquia é leigo também. Menos os padres. A gente vai falar sobre a comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? Aí a gente vai falar da comunhão dos santos e da remissão dos pecados. Lembra que a gente está seguindo o credo? A gente está seguindo a ordem do catecismo, sabe? Que é o livro amarelo que tá toda a nossa doutrina, toda a nossa fé lá. Então, tem o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, não sei o que. Pode já passar. E aí ele fala da comunhão dos santos e da remissão dos pecados. É isso que eu vou falar para vocês agora, neste momento. Então vamos começar com a comunhão dos santos. Só que antes de falar da comunhão dos santos, tem que falar sobre a dignidade. Vocês lembram? Quem estava lá desde a primeira aula? Desde a primeira, que eu falei de dignidade, imagem e semelhança de Deus. Vocês estão lembrando? Vocês lembram do exemplo da vaca que eu dei? Qual que era o exemplo da vaca? Que a vaca só come, procria, dorme, e é isso. E a gente não é assim, a gente precisa de algo a mais. E isso é porque a gente é imagem e semelhança de Deus. E por ser imagem e semelhança de Deus, a gente não tem só uma alma. A gente tem uma alma espiritual. A gente tem uma alma transcendental, que nos leva ao céu, certo? Que nos leva à eternidade. Seja eternidade para o céu ou eternidade para o inferno. Mas a gente tem essa alma espiritual. E por isso a gente tem duas coisas. Razão e vontade. Lembra? Razão e vontade. Esses dois são muito importantes. E é isso que vai nos dar a liberdade. E essa nossa liberdade, pode passar, ela nos leva para uma vocação. E essa nossa vocação é basicamente um chamado. Vocação, do latim, né, vocare, significa chamar. Então, quando eu falo vocação, significa um chamado, certo? A gente tem vários tipos de vocação. Tem a vocação ao matrimônio, que é o casamento. Tem a vocação ao sacerdócio, que é quando você vira padre. Você pode ser também leigo, consagrado. Você pode ser religioso, que é frei, freira, irmãos. Então, cada um tem a vocação individual, uma vocação particular para cada pessoa. Mas todos são chamados à santidade. Essa é a nossa primeira vocação. Todos são chamados à santidade. Então, a nossa primeira vocação, assim que a gente nasce, assim que a gente é concebido, antes do nascimento, Deus fala assim, eu quero você no céu. Deus, ele olha pra gente e fala assim, você tem um lugar no céu. E essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. E por que é tão importante? Por que é tão necessária essa vocação? Por que a gente se move por causa disso? Porque a gente tem, como se fosse, entre aspas, um instinto, um desejo, uma ânsia de felicidade. A gente quer ser feliz. E a felicidade verdadeira é no céu. A felicidade verdadeira é no paraíso. Só que Jesus, ele deixa muito claro que não existe a vitória sem a luta. Não dá para você ganhar se a gente não batalha por aquilo. Então, a cruz é o caminho da perfeição. Sem a cruz, sem o sofrimento, sem a dor, não tem santidade, não tem perfeição. Assim como Jesus fala na Sagrada Escritura, quem quiser vir atrás de mim, tome sua cruz, renegue a si mesmo e me siga. Só que a gente só consegue seguir ele, a gente só consegue ser santo depois que a gente renuncia a nós mesmos e ao nosso pecado, que essa é a nossa cruz. Amém? Todo mundo está entendendo até aqui? Tá difícil? Facinho por enquanto, né?
Vai complicar algumas coisas agora. E a nossa vocação, esse nosso chamado à santidade, esse chamado ao céu, é simplesmente a busca da perfeição. Nós temos que buscar ser perfeitos. Na Bíblia está escrito, se eu não me engano, numa carta de algum apóstolo, está escrito: sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Então, a gente tem que ser santo. A gente tem que buscar a perfeição, ter união com Deus e ser outro Cristo. Quando eu falo ser outro Cristo, não quer dizer que a gente vai literalmente ser Cristo. Vai encarnar e vai ser 100% Deus, 100% homem. Não. A gente, quando é Cristo, a gente é Cristo no meio do mundo. Jesus, ele fala no Sermão da Montanha: sede sal da terra e luz do mundo. Ele pede pra gente ser como se fosse outros Cristos no meio do mundo. Como se a gente tivesse o papel de Cristo. E é isso que o Gabriel acabou de falar na aula de igreja. Ele falou que os leigos, o povo, tem 3 funções: de sacerdote, de profeta e de rei. Quando a nossa função sacerdotal, profética e régia está em nossos corações, a gente imita a Jesus. É como se a gente fosse outros Cristos, porque o próprio Jesus foi rei, é rei, é sacerdote e é profeta. Jesus, ele cumpriu essas 3 missões, e nós, sendo outros Cristos, sendo povo de Deus, também temos que ter essas funções: sacerdote, profeta e rei. Então somos como outros Cristos. E a santidade, ela é a todos os membros de Cristo. Lembra que eles acabaram de falar sobre o corpo místico de Cristo? Jesus é a cabeça e nós somos o? Jesus é a cabeça e nós somos o? Corpo. O corpo místico de Cristo. Cada um de nós somos um membro desse corpo de Cristo. Cada um de nós temos uma função na igreja, uma função no corpo de Cristo. E fazendo parte, sendo membros de Cristo, membros do corpo dele, nós somos santos. A santidade é para todos aqueles batizados e separados para Jesus. Todo aquele que é resguardado do mundo, que é separado do mundo para Deus, esse é santo. Também é o cara que está lá em cima, que morreu e está salvo? Sim, mas cada um de nós, se nós fazemos parte da igreja e se estamos em estado de graça, se não estamos em pecado, a partir do momento que a gente se confessa, está em amizade com Cristo, está em comunhão com Cristo. Comunhão, vocês vão ver que é união. Quando a gente está em união com Cristo, nós também somos separados do mundo. Nós também somos santos nesse quesito. Então, quando somos membros de Cristo, quando somos santos, a gente faz parte dessa comunhão dos santos que eu vou falar para vocês. Só que a santidade, ela só vem pela graça. A gente não consegue, por nossas próprias forças, por nosso próprio mérito, chegar à santidade. A gente não consegue. Só Deus consegue nos levar à santidade. É por causa disso que a gente vai ficar sem fazer nada, esperando a santidade chegar? Não, a gente precisa correr atrás, não é? A gente precisa batalhar, não é? Lembra que eu falei? Sem cruz não tem santidade. Então a gente precisa tomar no peito essa cruz, tomar no peito e falar assim: eu vou querer ser santo, eu vou me esforçar para ser santo. Mas você sozinho vai conseguir ser santo? Não. A gente precisa da graça de Deus. E essa graça, pode passar. E essa graça, o que é? É um presente, é um dom, é um favor, é algo que Deus nos dá gratuitamente. Por isso que chama graça. Quando você ganha uma coisa de graça, não é gratuito? Não é uma coisa que você não merecia aquilo, você não fez por merecer, você não pagou aquilo, você recebeu de graça, certo? Então, assim, a graça de Deus é a mesma coisa. Você recebe a graça de graça. É meio óbvio, mas é isso. A gente tem que entender que o mérito não é nosso. O mérito é de Deus. A gente não merece a graça. Os créditos pelo que a gente faz de bom não deve ser nosso, mas deve ser de Deus. Por quê? Porque Deus é quem nos dá essa graça. Livremente. A gente não mereceria essa graça. E essa graça é um dom sobrenatural, que a gente só conhece pela fé. E é dado do maior ao menor, ou seja, é Deus que nos dá a graça e não ao contrário, até porque não faria sentido nós darmos graças, né? Para Deus, até porque Ele é mais forte que a gente. E com a graça, a gente consegue ser participantes da natureza divina. Olha que incrível isso. A gente consegue ser participantes de Deus. A gente consegue entrar na vida eterna por causa da graça. E a gente só é santificado pela graça. Então, vocês lembram da vocação? Qual que é a vocação de vocês? A vocação de cada um de nós é a
Mas para a gente ser santo, a gente precisa da graça. Para a gente conseguir se santificar, a gente precisa da graça de Deus. Amém? Todo mundo entendeu até aqui? Agora, depois desse recapitulando aí, vamos falar realmente da comunhão dos santos. O que é comunhão? Comunhão é uma união, é um relacionamento. Então, sempre que fala comunhão, é um relacionamento. Por isso que quando a gente vai comungar na fila da comunhão, a gente está nos relacionando com Jesus. A gente está nos unindo ao corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Então, sempre que tiver a palavra comunhão, é união, é um relacionamento, certo? Só que é uma união com uma distinção. É uma união, só que não é uma fusão. Não é como se nós fôssemos a mesma pessoa. Não. Cada um de nós, mesmo unidos, nós temos funções diferentes e somos pessoas diferentes. Nós temos a nossa identidade, nós temos os nossos gostos, nós temos nossas vontades. Nós estamos unidos, mas não é uma confusão, certo? A gente tem que entender que sermos corpo de Cristo não quer dizer que todo mundo faz a mesma coisa, não quer dizer que todo mundo é confundido, certo? Cada um tem o seu papel, cada um é distinto um do outro. Existe a comunhão entre pessoas santas e a comunhão entre os bens, entre as coisas santas. Lembra que eu falei que o santo é aquele cara que está em comunhão com Cristo? É aquele cara que, batizado e confessado, ele é separado do mundo? Então, quando eu falo comunhão entre pessoas santas, são todos aqueles que estão batizados em estado de graça. São todos aqueles que estão separados do mundo. Então se você estiver no estado de graça, você faz parte dessa comunhão dos santos. Nós fazemos parte, nós podemos fazer parte da comunhão dos santos. E existe a comunhão das coisas santas, que são basicamente os sacramentos. Os sacramentos, vocês ainda não tiveram aula de sacramentos, mas vocês vão ter daqui a pouco. O sacramento nada mais é do que uma graça. Por enquanto, tem umas definições a mais, mas por enquanto é uma graça, certo? Vocês lembram que eu falei de graça? Então, o sacramento é uma graça. Então, as coisas santas são para os santos. Não adianta Deus criar uma coisa santa para alguém que não é santo. E aí, muitas pessoas podem falar, nossa, mas... pessoas do mundo, né? Que injusto, Deus é um tirano, Deus é não sei o quê, porque ele só dá o céu para quem segue ele só dá o céu, só dá as coisas boas, as coisas da igreja para quem é católico. Mas se você for parar para pensar, não tem porquê as coisas santas não serem feitas para as pessoas santas. As pessoas santas somos nós, católicos em estado de graça, que estamos unidos a Cristo. E por que que Deus ia criar um sacramento, criar uma coisa santa que não fosse para nós, que seja aberto a qualquer um? Não faz sentido. Deus, ele realmente, como a gente viu, a igreja é católica. Católica significa o quê? Universal. Ou seja, qualquer pessoa pode ser católico, certo? Certo? Qualquer pessoa. Mas nem todos podem ser católicos, todos podem se converter, mas nem todos vão conseguir ir para o céu. Por mais que seja a nossa vocação, por mais que Jesus queira muito, ele respeita a nossa liberdade, ele respeita o nosso livre-arbítrio. E se a gente decide não ir para o céu, ele vai respeitar. Se a gente decide não se converter, ele vai respeitar, só que ele vai falar, como você não faz parte dessa comunhão dos santos, que eu preparei com tanto carinho, tanto amor para você, você também, por escolha, por sua vontade, também não vai ter as coisas santas. Por isso que as coisas santas são para as pessoas santas. Amém? Dá para entender? Tá difícil? Tá muito rápido? Não? Alguma pergunta? Pode seguir. Perdão. Então vamos lá. O que é, agora, eu vou destrinchar os tipos de comunhão dos santos. Tem vários jeitos dessa união, dessa comunhão entre os batizados, entre os separados de Deus. Primeiro, comunhão de... Quero que todo mundo leia. Comunhão de... Depois, comunhão dos... Comunhão dos... Pode ler. E o último. Existe vários tipos de você ser unido a Deus, vários tipos de comunhão com Deus. O primeiro, vamos lá, comunhão de fé. O que significa comunhão de fé? Significa você ser unido pela fé. Uau, né? Muito, muito óbvio, mas vamos lá. Quando ele fala, quando o catecismo está falando comunhão de fé, isso significa que nós temos que espalhar a nossa fé, temos que propagar a nossa fé. A gente tem que anunciar o que a gente acredita, porque não adianta nada a gente acreditar
e guardar pra gente. Jesus falou, logo antes da ascensão, logo antes dele subir para os céus, ele falou, ide e converter as criaturas, ide e pregai o evangelho. Então a gente precisa respeitar e obedecer o que Jesus falou. A gente precisa anunciar, a gente precisa ter essa comunhão, essa união de fé. Na parábola dos talentos, quem aqui conhece essa parábola? Que tá o patrão lá, ele dá 5 moedas para uma pessoa, essa pessoa vai lá e produz mais 5, ele frutifica as moedas. E aí para outra, ela dá só uma moeda. E para essa pessoa, para esse empregado que ela dá só uma moeda, ele enterra. Quem conhece essa parábola? Enfim, são poucos, mas eu vou explicar mais ou menos. Jesus falou assim, né? Tinha um patrão, um dono dos empregados, muito bom. E aí ele vai viajar e fala assim, toma 5 talentos, né, 5 moedas para um servo e dá 2 para outro e uma para um terceiro servo. E aí ele vai viajar. Quando ele volta, os 2 primeiros servos tinham dobrado a quantidade de moedas, dobrado a quantidade de talentos. Então o que tinha 5 ficou com 10 e o que tinha 2 ficou com 4. Só que o que tinha uma, ele ficou com medo. E aí ele enterrou essa moeda. Falou, eu fiquei com medo de você, então eu enterrei. E aí, o que o patrão fala? Servo mau e preguiçoso. Então, é a mesma coisa com a fé. A gente não pode deixar a fé enterrada em nós mesmos. A gente tem que frutificar, a gente tem que produzir, a gente tem que continuar e espalhar essa fé. Porque senão, Jesus vai chegar pra gente e vai falar, servo mau e preguiçoso. Você não fez o que eu pedi. Nós temos que frutificar. Então isso é comunhão de fé. Comunhão de fé é você unir as pessoas, fazer essa união, essa comunhão pela fé. Lembra que eles acabaram de falar que a igreja é una, santa, católica e apostólica? Ela é una. Quando ela é una, quer dizer que ela tem a mesma fé. A igreja, não importa em qual lugar do mundo, toda igreja católica segue a mesma fé. E é muito por causa disso, da comunhão de fé, da união dessa fé. Depois, comunhão dos sacramentos, principalmente o batismo e a Eucaristia, mas todos os sacramentos, tá? Os sacramentos, quando eu recebo um sacramento e o Pedrinho também recebe o mesmo sacramento, a gente é unidos, a gente fica junto em Deus. Então, quando eu comungo e o Pedro comunga, nós dois estamos em comunhão com Cristo, ou seja, nós dois também estamos em comunhão de uma certa forma. A igreja inteira, ela está unida, ela está em relacionamento com os sacramentos também, certo? Depois, comunhão dos carismas. Quem sabe o que são carismas? Quem pode me citar alguns carismas? Fala aí. São os dons. Isso, são dons, são habilidades que Deus nos dá, certo? Para que a gente possa propagar a fé, né? O carisma ele é mais para a conversão dos outros do que a nossa mesma, tá? Então, eu vou citar alguns carismas. Pode falar. Então, a graça, o carisma ele pode ser um tipo de graça, mas a graça ela é um dom espiritual, é uma força espiritual. O carisma, eu vou listar alguns, vocês vão ver que é espiritual também, mas ele é para a conversão do próximo. Então, orar em línguas, por exemplo, quando tá lá a pessoa sabe? Vocês já viram isso? Então, orar em línguas é um carisma. Tem gente que consegue interpretar línguas, consegue entender o que a pessoa está falando. É um outro carisma. Profecia, milagres, cura. Então, tudo isso, você está vendo? São dons de Deus, mas ele é mais, por exemplo, a cura, um milagre, é mais para você mostrar para os outros, você converter os outros do que a si mesmo. Você isso, você reaviva, você edifica a comunidade. A aula de catequese é um carisma também. Não deixa de ser. A graça, ela é mais uma força espiritual que Deus nos dá para combater, para chegar ao céu. Entendem? Mas o carisma provém da graça, tá? O carisma também, né? A graça de Deus que deu para um servo ter um dom de profecia. Ter aquele carisma, por exemplo, um dom de profecia. Falar, olha, na sua vida vai acontecer isso, Deus vai fazer isso e isso na sua vida. Isso aí é profecia, tá? Então, tudo vem da graça. A graça é algo maior que vem. Só que tem dons infusos, existem dons, graças, que vêm para me santificar, para eu me tornar melhor, para eu me tornar santo. E tem dons que é para eu servir ao próximo. Entendeu? Quem tem dom de profecia, ele vem para ajudar, ele vem
ele faz essa profecia para ajudar alguém. Então, não quer dizer que essa pessoa está se santificando com aquilo, entendeu? A pessoa ela pode ter dom de línguas, pode ter dom de profecias, E não mas ser ela santo, pode ir para o inferno, entendeu? tá? Não é isso que vai garantir a santidade. Bom, continuando. Temos também a comunhão de bens, que é essa união, esse compartilhamento dos bens materiais mesmo. Então, se alguém está passando fome, vai dar comida, vai dar dinheiro. Se alguém está passando frio, principalmente nesse frio aqui que tá, dá alguma roupa, um casaco, dá alguma coisa para ele. É você compartilhar os bens mesmo, é você compartilhar o que você tem materialmente, certo? Isso tem a ver muito com a comunhão de amor, que é a caridade, que é você compartilhar, você ser empático, você tem uma empatia, uma solidariedade pelas pessoas que você ama. Então, se uma pessoa está triste, você fica triste com ela. Por quê? Porque vocês estão unidos nisso. Vocês estão juntos nessa. Quando seu melhor amigo, ele fica mal, você também não sente uma sensação estranha? Você também não sente, putz, eu tô mal com ele, com ela? É a mesma coisa. Você está se unindo com o amor. Você está se unindo com a caridade. Mas, por outro lado, se essa pessoa está feliz, comemora com ela, celebra com ela. Então, o amor é isso, é você entrar na pele da outra pessoa, é você unir a ela e ficar com ela, certo? Alguém tem alguma dúvida quanto aos tipos de comunhão? O carisma não é também como as pessoas se comportam para a questão da fé, tipo carisma de ordem religiosa, essas coisas também? Sim, tem os carismas de, tipo, franciscanos, agostinianos, sim, tem isso, mas nesse também, né, isso mostra também a unidade da igreja, porque não importa se você é carismático, tradicional, se você é da Opus Dei, se você é franciscano, enfim, mas todos têm a unidade, né, todos têm essa comunhão. Também tem essa, mas tem esses dois tipos de carisma, né? Os carismas, esses dons e os carismas, essas espiritualidades. Certo? Pode passar. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os três tipos de igreja, vamos dizer, né? É a mesma igreja que ela é dividida, entre aspas, em três para facilitar, para a gente entender bem. Tem a igreja triunfante, que é aquela que triunfa, né? Triunfa é vitória, que é aquela que reina. Tem a militante, que é a que luta, e a padecente, que é a que sofre, né? Que é a que padece. Existem essas três igrejas. A igreja triunfante são todos os santos. Lembra que igreja aqui é a mesma coisa que santos, que os separados de Deus. Então tem os santos que triunfam, eles estão aonde? No céu, os santos que reinam vitoriosos. Tem os santos que lutam, que somos nós. Nós estamos no mundo, é uma eterna luta. Não é mamão com açúcar, não. Que a moleza senta no pudim. E tem os santos que padecem, que sofrem, que esses são os santos que estão no purgatório. Por quê? Mesmo os que estão no purgatório, eles são santos, porque eles já estão no céu. Só que eles precisam purificar, eles precisam limpar essa consequência do pecado. Eles precisam limpar a pena temporal do pecado, certo? Vocês vão ver depois. Mas, enfim, existe uma intercessão. Intercessão é basicamente... vamos deixar assim para vocês entenderem, é uma ponte, é um elo de ligação de um lado para o outro. Então, é como se você pedisse algo, pedisse uma oração para Deus. Você poderia pedir uma oração para Deus, você poderia fazer um pedido a Deus diretamente, poderia? Sim. Mas, por que ao invés disso, você não pede para um santo, para Maria, que está muito mais próximo de Deus do que nós, para esse santo interceder? É como se o meu pai... Não, meu pai não. Meu pai é muito íntimo. É como se um de vocês quisessem falar comigo, quisessem perguntar uma coisa pra mim, quisessem falar um negócio comigo, só que vocês falam, putz, eu não conheço tanto o André. Então, deixa eu falar com o Pedrinho, que vive com o André, que a gente tá junto sempre, que mora na mesma casa. Deixa eu falar com o Pedro, pro Pedrinho falar com o André. Entendeu? É basicamente isso a intercessão. É você pedir ajuda, você pedir um elo de ligação, uma ponte, para te ajudar nesse seu pedido, nessa sua oração. Certo? Então, quem faz esses papéis de intercessores? Maria, os santos, os anjos. Beleza? Você se consagrar ao santo é você ter uma devoção, um amor, um carinho mais especial por esse santo. É só isso. Não vai, tem coisas depois, mas enfim. Depois a gente fala.
mas é você ter esse carinho mais especial por um santo. E você acaba entregando, né? Aquilo, todos os, por exemplo, consagração de Nossa Senhora, você vai acabar entregando todos os seus méritos para aquele santo. A intercessão, ela pode ser comparada a uma orquestra. Imagina que cada um de nós saiba tocar um instrumento musical e, assim, a gente vai lá, está posicionado, e o nosso público é Deus. Nossa audiência é Deus. Ó, então, vocês aí, vocês estão tocando os instrumentos e Jesus é o público, é a audiência. Se cada um tocar uma coisa separada, vai agradar Jesus? Vai. Que vai. Mas assim, não seria muito mais bonito se todos tocassem numa harmonia? Se todos tocassem a mesma coisa? Senão fica a banda do Chaves, né? Um toca rock and roll, outro toca sertanejo e outro toca pop. Tipo, nada a ver. Então, se todo mundo tocar a mesma música, se todo mundo tiver nessa comunhão, é muito mais perfeito, muito mais bonito para Deus. Vai agradar muito mais. Mas, e se tiver um maestro aqui na frente, conduzindo? Não vai ficar muito melhor? Esse maestro é a intercessão, é o que vai conduzir a oração para Deus. Esse maestro é aquele que vai, enfim, seja Maria, seja os outros santos, os anjos, é o que vai fazer essa ponte de ligação para Deus. É o que vai organizar tudo fechadinho. Um outro exemplo muito legal, deixa eu ver só quanto tempo a gente tem, dá tempo, é que você quer fazer, imagina que você é um camponês e você quer agradar um rei. Eu acho que eu já dei esse exemplo, né? Não lembro, já dei. E aí, em vez de você pedir para o rei diretamente e ofertar, imagina que você planta trigo. Em vez de você só ofertar esse trigo, você chega para a rainha e fala assim, rainha, a minha oferta é muito pouca, eu sou um camponês muito pobre. Tem como você dar uma melhorada no meu pedido, na minha oferta? E aí ela vai lá e coloca esse trigo numa bandeja de ouro, embrulha, faz um lacinho bonitinho, paparica tudo, aí entrega para o rei. O rei não vai gostar muito mais? É a mesma coisa com a intercessão, certo? E a intercessão, nessas três igrejas, né, esses três tipos de igreja, que na verdade são a mesma, ela funciona basicamente assim. Nós, a igreja militante, a gente reza pelas almas do purgatório, para que elas consigam ir para o céu, e elas indo para o céu, rezem por nós. Então, é uma intercessão mútua. Nós intercedemos por essas almas, para que quando elas chegarem no céu, elas intercedam por nós. Por isso que é uma comunhão. Não é, eu vou fazer de tudo para... não é uma competição. Não é um contra o outro. É um com o outro. Beleza? Pode passar. Vocês lembram que eu acabei de falar de intercessão? Acabei de falar, certo? Pode passar todos. Eu vou fazer uma pergunta. A gente adora santo? A gente adora a imagem? A gente adora Maria? Não. Existem graus de culto. A gente presta culto tanto aos santos quanto a Deus. Só que o grau é muito diferente. Vocês vão ver. Começamos com... Tem dois tipos de culto, certo? Tem a dulia e a latria. A dulia é veneração. Para quem não sabe o que é veneração, é uma admiração. É nossa, que legal. Eu gosto desse cara, eu gosto da vida dessa pessoa e eu vou me inspirar. Eu acho que é um bom modelo para me inspirar. Já a latria ou adoração é assim... Eu reconheço que sem essa pessoa eu não vivo. Eu reconheço que sem ele eu não estaria aqui, por isso eu vou entregar toda a minha vida para ele. E esse ele, no caso, é Deus. Então, existe a dulia, que é a veneração, essa admiração pelos santos, mártires, certo? Que, por exemplo, eu sou devoto de Santa Teresinha. Eu tenho um amor muito grande por Santa Teresinha. Eu tenho um amor muito grande também por agora, quase posso chamar de São Carlo Acutis, mas enfim, Beato Carlo Acutis, que é uma veneração, nossa, eu gosto da vida dessa pessoa e eu vou me inspirar para chegar no céu. Se deu certo com ele, eu vou me inspirar nisso. Mas com Deus, não é assim. Com Deus eu ofereço toda a minha vida, porque sem Deus eu não consigo viver. E essa é a diferença de dulia e latria. Por isso, inclusive, que idolatria é latria, né, você adorar um ídolo. Então, idolatria, entendeu? É você adorar algo que não é Deus. E a alatria, a adoração é somente a Deus. A adoração é somente para Deus. Não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Certo? Dentro da dulia, a gente tem mais dois tipos, né? Que é a dulia para os santos menores, vamos dizer, para os santos e anjos. A protodulia, que é para São José, porque ele é o pai de Jesus. Ele é
Ele é o pai de Deus, certo? E, vamos lá. Ele é o único pai que não é o pai adotivo. Vocês sabiam que José não é pai adotivo? Ele é o pai adotado, porque Deus escolheu ele. Ele é o pai adotado de Jesus. Tem a protodulia e a hiperdulia. Hiper, né? Hiper, grande. A hiperdulia é para Maria. E só para Maria. Porque Maria, ela é a Gold. Maria, assim, Maria, entendeu? É a maior santa. Ela está acima até dos anjos. Maria, ela é a maior criatura, porque ela não tem pecado. Ela é mãe de Deus. Ela foi guardada desde o início. Pode falar, Matheus. Qual que é a diferença entre são e santo? É só pra não ter cacofonia, só pra ligar. Tipo, você fala Santo André, porque André começa com uma vogal. Agora, São Pedro, porque Pedro começa com uma consoante. Aí você fala Santo Pedro, vai ficar meio quebrado, entendeu? É só por isso. Ou São André, entendeu? Pode passar. Acabei de falar de santos. Agora vamos falar um pouquinho de imagens e relíquias. A gente, assim como não adora o santo, não adora imagem, porque imagem é o material que ela é feita. A imagem só pela imagem não é nada, é gesso, é madeira, é ferro, chumbo, sei lá, o que é feito a imagem. Mas a imagem pela imagem não significa nada. A gente só usa uma imagem para lembrar do santo. É como se fosse uma foto de família que você tem. Você não está falando, nossa, minha mãe é realmente aquela foto. Não. É uma imagem que você tem para lembrar da sua mãe. Entendeu? Assim como as imagens do santo. E as relíquias são ou partes do corpo desse santo, ou pedaços de utensílios desses santos, como roupa, crucifixo, que eu sei o meu, mas crucifixo, escapulário, enfim. Ou até tecidos tocados em roupas ou em pedaços de osso, carne, músculo do santo. E essas relíquias nos ajudam, além de ter o exemplo de nos inspirar no santo, elas conseguem conceder alguns milagres também. Porque, porque você está numa relíquia, né? Uma coisa importante que você está o santo lá. Pode passar. Alguma dúvida? Agora a gente vai passar para a remissão dos pecados. Alguém tem dúvida sobre comunhão dos santos? Não? Beleza, então passa aí o que tem para passar. Está acabando o tempo. O que significa ser redimido dos pecados? Significa você ser perdoado, certo? Só que a gente tem duas palavras, né, que é o desculpa e o perdão, que são muito confundidas hoje em dia. É que aí vocês já leram, né? Mas eu ia perguntar qual que era a diferença dos dois. Mas enfim, quando você desculpa alguém, é uma coisa que tem a ver com a justiça. É tipo assim, realmente, eu reconheço que você não tem culpa. Eu te desculpo, eu tiro a sua culpa. Eu vou fazer um negócio com base na justiça. O perdão não. O perdão é o contrário. O perdão é o seguinte, você tem culpa, você merecia coisa pior, você mereceria o inferno por ter pecado, mas mesmo assim, por amor, por misericórdia, eu te perdoo. Então, Deus, Ele nos desculpa? Ele nos perdoa. Deus nos perdoa. A gente merecia o inferno. Presta atenção aqui. Quem estiver dormindo, quem estiver no celular. A gente não mereceria ir para o céu. A gente merecia o inferno. Mas Deus é misericordioso. Deus é amor, Ele nos perdoa. O perdão, ele é uma realidade espiritual. No mundo, a gente é 880. Não existe perdão realmente. Porque ou a gente não perdoa, ou a gente fala, não, você não está perdoado, não te perdoo. Ou a gente passa a mão na cabeça. A gente meio que dá, tipo, de ombros. A gente fica desleixado quanto ao erro do outro. Deus não. Deus, ele nos perdoa infinitamente. Sempre que a gente estiver arrependido e for buscar confissão, ele vai nos perdoar. Certo? Mas ele também fala assim, você tem que melhorar. Vamos, ergue a cabeça, vamos pra cima. Não vamos deixar isso abalar a gente. Então Deus, ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele nos perdoa, mas ele busca que a gente lute. Ele quer que a gente continue. Afinal, nossa vocação é o céu. Vocês estão entendendo até aqui? Tá difícil? Boa. Pode passar. E existe o perdão através dos sacramentos, que tem no batismo e na confissão.
No batismo, a gente é perdoado do pecado original, que é aquele pecado lá de Adão e Eva, e dos pecados veniais e mortais que a gente vai cometendo eventualmente ao longo da vida, certo? Na confissão, a gente não é perdoado dos pecados, do pecado original, até porque só pode confessar quem é batizado, então já perdoou o pecado original, certo? Mas enfim, a confissão perdoa os pecados mortais e veniais. Vocês lembram a diferença de pecado mortal e venial? O mortal, ele é contra os 10 mandamentos, só que tem alguns ICs, né? Ele é contra os 10 mandamentos, quando você age por própria liberdade, quando você quer fazer aquele pecado, e quando você tem consciência que aquilo é pecado, quando você sabe que aquilo é pecado, certo? Então, isso é um pecado mortal. E o pecado mortal nos leva direto para o inferno. Se a gente morre em pecado mortal, a gente vai para o inferno. O pecado venial, ele não tem um dos 3 pilares. Então, ele pode ser contra os 10 mandamentos, mas você pode não ter liberdade, ou você pode não saber que aquilo é pecado. Ou não foi contra os 10 mandamentos, ou, enfim, ele é como se fosse um tripé, né? Tem os 10 mandamentos, que é um pilar, tem a liberdade, que é outro pilar, e tem a vontade, a consciência, que é outro pilar. Então, se tiver os 3 pilares, é pecado mortal. Se tiver os 3 pilares, é pecado. Se não tiver um dos 3, não importa qual seja, mas se não tiver um dos 3, qual que é o pecado? Venial. Vocês entenderam até aqui? Beleza, né? Então vamos lá. A confissão, ela perdoa tanto os pecados mortais quanto os veniais. E através desses 2 sacramentos, a gente tem o perdão. Na turma de quinta, alguém perguntou, e eu acho bom falar aqui, que o sacramento da crisma não perdoa pecado, tá? Então, por mais que seja a renovação do batismo, por mais que seja essa reafirmação do batismo, ele tem efeitos, tem consequências diferentes do batismo, tá? Então, vocês vão ter que estar em estado de graça, vocês vão ter que estar confessados para o dia da crisma de vocês, certo? Não é pecado que a igreja não perdoe. Bota isso na cabeça. Nenhum pecado a igreja não pode perdoar. Nenhum pecado Deus não pode perdoar. Deus perdoa absolutamente todos os pecados. Só que existe um pecado, se a moto me deixar falar, esses carros aí me deixam falar, existe um pecado que esse sim não é perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo. O que significa pecado contra o Espírito Santo? Significa você fechar o coração para o Espírito Santo, fechar o coração para Deus. Ué, mas André, você não acabou... Hã? Tipo você ser ateu por escolha, exato. Mas André, você não acabou de falar que a igreja perdoa todos os pecados? Eu acabei de falar isso, né? Eu não tô ficando louco, não. Sim, eu acabei de falar. Mas eu também falei no começo da aula que a gente tem liberdade. A gente tem livre-arbítrio. E Deus, por amor, ele vai respeitar essa liberdade. Deus, ele não vai te perdoar se você não quiser o perdão. Deus, ele não vai te salvar se você não quiser a salvação. Então o pecado contra o Espírito Santo é você fechar as portas do seu coração para o agir de Deus. É você simplesmente não ligar para o que ele está querendo fazer na tua vida. Não ligar para as transformações, para as bênçãos, para as graças que ele vai derramar na tua vida. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. E não pode ser perdoado porque você não quer ser perdoado. Agora, se a gente se arrepender disso, por exemplo, imaginamos que eu pequei contra o Espírito Santo. Nossa, eu não quero o agir de Deus na minha vida. Eu não quero o Espírito Santo agindo na minha vida. Mas no dia seguinte eu acordo e falo, putz, estava errado. Putz, eu acho que eu vou precisar confessar. Aí o Espírito Santo volta. Aí eu sou perdoado desse pecado. Mas enquanto a gente não quer, Deus não pode fazer nada. Não por falta de poder. Não porque Deus não é todo poderoso. Mas porque Deus respeita a nossa liberdade. Por amor a nós. Aqui, João 20, 23, Jesus fala para os apóstolos perdoarem os pecados, né? Aqueles a quem perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles que não perdoarem não serão perdoados, serão retidos os pecados. É uma ordem de Jesus para mostrar a autoridade. Eles acabaram de falar de bispos, de padre, dessas autoridades que agem em pessoa de Cristo, em persona Christi, que enquanto celebram o sacramento, não deixa de ser o Padre Anderson, deixa de ser o Padre Chiquinho e vira realmente Cristo, eles dão, Jesus dá autoridade para perdoar os pecados. Então por isso que existe a confissão é bíblica, tá? Só para vocês saberem, tá? Então, isso é muito importante. A gente
na remissão dos pecados, que a gente está agora, a gente deixou a comunhão dos santos, também remissão dos pecados. Remissão dos pecados, Deus perdoa todos os nossos pecados, através da confissão, através do batismo. Os pecados veniais, através também da Eucaristia, tá? Mas existe o pecado que não pode ser perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado quando a gente não quer o agir de Deus. Então eu vou terminar com uma pergunta. Vocês não precisam responder, só fiquem... Semana que vem não tem aula, né, porque é Corpus Christi, mas enfim. Só fiquem pensando nisso. Nessas duas coisas. Na comunhão dos santos, qual que é essa comunhão? Vocês querem fazer parte dessa comunhão? Vocês querem ser esses santos? Vocês querem ser esses separados do mundo? Apartados do mundo? E viver para Cristo? Vocês querem ter a união com Cristo? E aí, espalhar a fé, espalhar os carismas, espalhar os sacramentos? Vocês querem realmente ter isso? Não precisa responder, guarda para vocês. E a outra pergunta, que é essa aqui. Vocês têm a faca e o queijo na mão, todos nós. Deus está disposto a nos perdoar. Deus, Ele quer nos perdoar. Ele quer que a gente chegue ao céu. Mas, pecado contra o Espírito Santo, será que você está deixando Deus bater no seu coração? Ou será que você está... Não sei, não está prestando atenção? Ou será que você, mesmo depois do retiro, vem obrigado? Será que você não quer estar aqui, não quer ouvir a Deus, não quer ir para a missa, não quer servir, não quer fazer nada? Não precisa responder, mas pensem nisso seriamente, porque é uma pergunta que todos nós temos que nos fazer todos os dias. Será que a gente está aberto, está disposto para Deus agir na minha vida? Será que você, hoje, se você morresse, você estaria disposto, Deus ia te levar para o céu? Para a igreja triunfante que a gente viu, para essa glória? Ou não? Será que você hoje está com o coração aberto? Ou será que você está dormindo, está no celular? Ou será que você está nem aí? Então, queria terminar só com essas duas perguntas mesmo. E... Enfim, eu encerro essa aula fazendo vocês refletirem mesmo, porque é uma coisa muito importante. Nunca é tarde demais pra gente mudar de vida. Nunca é tarde demais pra gente realmente abrir o coração para Jesus. O momento tarde demais é depois da nossa morte, que a gente não sabe quando vai vir. Deus, Ele deu essa vida para que a gente pudesse refletir. Deus, Ele nos deu essa graça. Lembra que a gente estava falando de graça? Ele nos deu essa graça maravilhosa que é a vida. A vida é o nosso mais precioso bem. Ele está te dando uma escolha. O que você vai escolher? Fechar o coração para Deus? Ou seguir? Ou abrir mão? Ou fazer parte dessa comunhão dos santos?